prometi, vamos dedicar uma aula para falar de demissão, tá? E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre demissão, e eu acho que eu já comentei em aulas anteriores, a demissão, você desliga a pessoa do cargo. Ela tem como efeito impedir qualquer hipótese de demissão, impedir que a pessoa retorne ao serviço público do Estado durante 8 anos. Isso está não só na Constituição do Estado da Bahia, no artigo 14, parágrafo 3º, você olha lá os incisos, como também no artigo 197, que sofreu alteração, tá? Agora, a demissão também, o que a gente tem que entender é o seguinte, e eu também já falei isso antes, a demissão é um ato vinculado. Quando a gente tratou daquele artigo 188, que fala, você tem que olhar a natureza e a gravidade da infração, no momento que eu analiso que a infração é de natureza gravíssima, porque ela é prevista como uma hipótese de demissão, não tem outra alternativa para aplicar outra penalidade. Não adianta eu olhar se o servidor tem bons ou maus antecedentes, porque a demissão já era considerada há muito tempo pela doutrina, mas agora já está chancelado pela jurisprudência. A demissão é um ato vinculado. Mas, Fabiana, onde é que está isso? Está numa súmula do STJ, que foi editada há alguns anos, é até nova, não tem muito tempo assim, mas é a súmula 650 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver o que ela diz? A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas hipóteses previstas no artigo 132 da 8.112 da Lei de 1990. Por que o STJ fez essa súmula, gente? Tadinho. De tadinho não, né? Porque eles não são tão coitados assim. Mas provavelmente eles já estavam cansados e você via muito essa questão, porque assim, eu pesquiso muito a jurisprudência, né? Porque a gente sempre tem que estar antenado, que é que tanto o STJ como o STF anda decidindo, toda hora levavam ao Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial assim, a minha sanção, eu fui demitido, eu não merecia ser demitido, eu fui um ótimo servidor, bibibi, bababá. O STJ falava, não, a demissão foi correta, foi aplicada com base na lei, com base numa hipótese que está prevista em lei. O STJ analisou, obviamente, a lei federal, porque o recurso especial, quando você sobe, é porque ele está discutindo se houve ou não violação à norma federal. E por isso que ele cita o artigo 132 da 8.112. Só que veja, a tese que está implícita aí, ela também se aplica à Lei Estadual 6677. Por quê? Porque afora o fato de que o nosso artigo 192 é muito parecido, para não dizer que todos os dispositivos são idênticos, tem umas nuances na redação de alguns dispositivos, de alguns incisos, mas a tese que o STJ afirmou é o seguinte, olha, amigo, servidor, que você praticou infração, se sua infração está prevista na lei, qualquer lei, como causa de demissão, a autoridade administrativa não pode chegar, cabe demissão, mas eu acho que eu vou aplicar outra sanção. Porque, por conveniência administrativa, não existe essa possibilidade. A demissão são hipóteses taxativas, é um ato vinculado. Por quê? Porque isso traz segurança não só para a administração, para a autoridade administrativa, mas também para o próprio servidor. Porque é uma via de mão dupla. Também, da mesma forma, eu não posso aplicar demissão por uma conduta de um servidor que não se encaixa em uma das hipóteses legais de demissão. Então, está claro que a súmula 650 do STJ veio pacificar essa questão. Servidor punido, se sua conduta está elencada como uma das hipóteses de demissão, a autoridade não pode aplicar pena diversa.
Porque ela estaria aplicando uma penalidade, inclusive legal. Porque veja como é que começa a redação do artigo 192. E a mesma redação, nesse caput, está no 132 da Lei 8.112, que é a lei que regula o regime jurídico do servidor federal. A demissão será, ou seja, o legislador não deu discricionariedade para a autoridade administrativa escolher outra sanção que ela achou mais conveniente. Não existe essa possibilidade. Então, fixou isso que é bem importante. Outra súmula também que foi relevante para dissipar muitas dúvidas que existiam, que foi sobre a improbidade administrativa. A gente vai ver quando tratar de cada uma das hipóteses de demissão que a improbidade administrativa é a hipótese de demissão. E aí, o que é que as pessoas levavam ao STJ? Em grau de recurso especial. Ah, não posso ser punido, demitido por improbidade. Eu não fui condenado na ação civil de improbidade, né? Que antigamente os Ministérios Públicos usavam até aquela lei de ação civil pública, né? Ah, eu não fui condenado em processo judicial por improbidade, então eu não posso ser demitido pela administração, por um órgão público na instância administrativa por improbidade. O que é que o STJ fez? Pacificou essa questão. A súmula 651/651 da STJ, o que que ela diz? Vamos ver? Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. Ora, gente, quando a gente lê uma súmula, um tema repetitivo da STJ, ou um tema fixado pelo Supremo, uma súmula vinculante, a gente tem que analisar todos os julgados que fundamentaram aquele entendimento. E qual o fundamento desse julgado? É que as instâncias são independentes. Lembra no artigo 186, 187 da 6677 que fala: o servidor poderá ser responsabilizado por irregularidade penal, civil e administrativamente. Então, e fala mais adiante que as instâncias são independentes e as responsabilidades poderão cumular-se entre si. Ou seja, é pacífico no ordenamento jurídico que as instâncias são independentes. Então, a administração não pode ficar lá de braço cruzado esperando o judiciário, que pela própria estrutura, por estar sobrecarregado, tem inúmeras ações, todo mundo gosta de judicializar tudo, tem milhares de advogados no Brasil. Por N motivos, o judiciário não consegue julgar com celeridade as suas ações. Então, a administração não vai ficar com os braços cruzados, o órgão público, esperando o juiz julgar a ação de probidade e condenar, porque uma das sanções previstas na Lei de Probidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, é a perda da função pública. Não precisa. O STJ diz assim: olha, se existe o dever de manter conduta compatível com a moralidade administrativa, e quem não mantém conduta compatível com a moralidade administrativa pode estar praticando improbidade administrativa, e agora a improbidade, gente, vale a pena ler a Lei 8429, ela tem requisitos mais rígidos sobre a improbidade administrativa, né? Que deixou de ter modalidade culposa, existe a comprovação do dolo, não a mera ação do servidor. O servidor tem uma intenção ou de se enriquecer ilicitamente, ou de causar o prejuízo, ou de violar os princípios, com base naquelas condutas taxativas. Mas o que o STJ disse foi o seguinte: você não precisa esperar a condenação judicial. Se você no PAD provar que teve conduta incompatível com a moralidade administrativa e que essa conduta corresponde a um tipo de improbidade previsto na Lei 8429, que é uma lei nacional, você pode sim demitir o servidor. Pode não, deve. Porque a súmula 651 do STJ nada mais faz do que confirmar aquela súmula anterior que eu li, que é a 650, dizendo que compete à autoridade a aplicar a demissão. Ou seja, ela não pode aplicar sanção diversa. E o que ela completa, independentemente
de prévia condenação pela autoridade judiciária da perda do cargo. Então, são súmulas importantes que vão pacificar essa discussão que ficava na doutrina, poucos doutrinadores, né? Só o pessoal que queria puxar um pouco a sardinha para o lado do acusado. Mas, assim, pacificou essa questão. Ó, não me botem para analisar isso aí, porque a pena de demissão está claro que é ato vinculado, caracterizou uma das hipóteses previstas em lei, eu sou obrigado a demitir, não posso escolher outra sanção. E também, se caracterizada a prática de improbidade em processo administrativo disciplinar, porque nenhum servidor pode ser demitido sem prévio PAD, tem que aplicar sim a pena de demissão. Não preciso esperar a condenação judicial. As instâncias administrativas, judicial, penal e civil são independentes entre si. E as sanções, inclusive, podem ser cumuladas, tá? Aí, a gente já tratou dessas duas súmulas, que são muito importantes. Eu vou tratar agora de cada uma das hipóteses em que cabe a demissão. Lembrando que a demissão é ato vinculado. Vamos fazer uma segunda aula sobre demissão, porque demissão é um assunto muito extenso e é muito importante vocês entenderem quando cabe demissão. Porque a primeira coisa que a gente faz, que a gente orienta quando o servidor vai analisar e vai fazer a dosimetria, vai prospectar qual é a penalidade cabível, assim, olha, a primeira coisa que você tem que eliminar é essa conduta que foi apurada. Cabe ou não cabe demissão? Se cabe demissão, a gente nem vai discutir se cabe TCD, que é o termo de compromisso disciplinar, não. Se cabe demissão, eu já sou obrigada a abrir o PAD. Isso está no artigo 207 da lei. Dê uma olhadinha no artigo 207 da 6677. Então, eu preciso conhecer detalhadamente cada uma das hipóteses em que cabe demissão. Porque quando não couber demissão, aí eu vou cair no espectro de infração, que pode ser ou punido com advertência, ou punida com suspensão de 1 até 30, ou a partir de 31 até 90 dias. Eu preciso fazer essa distinção para fazer corretamente a dosimetria. Porque a única coisa que eu aplico do 188, que foi objeto de uma das aulas anteriores, eu vou analisar a natureza da gravidade da infração. Se a infração for gravíssima e é considerada infração de natureza gravíssima, aquela que cabe demissão, eu já sei que o caminho, depois que eu fizer a investigação preliminar e a sindicância, é abrir o PAD. Tá? Isso decorre do artigo 207 e também interpretando o artigo 206, que está com nova redação. Então, vamos para a próxima aula sobre demissão?